Aí começo a jogar no São Paulo, as coisas ficam mais sérias, convocações seguidas para a seleção, disputo sul-americano. Já ganhando uma grana? No São Paulo eu cheguei a ganhar R$ 800. Quer dizer, o meu maior salário num clube para jogar futebol foi de R$ 2.500. Nossa, que absurdo, cara. Isso já medalhista olímpica. Caraca, que absurdo. Aí eu fui ganhar dinheiro fora do país e uma premiação ou outra quando o CBF começou a pagar, mas assim, não ganhei grana jogando bola. Mas conquistei o sonho de ser jogadora de futebol, que era tudo que eu queria. E enfim, e aí a vida começou a ter um caráter mais sério. Eu começo a virar realmente profissional, a viver só disso. Claro, sempre tive meu pai por perto, meu pai sempre me ajudou, sempre me deu toda a estrutura. Eu nunca precisei trabalhar e jogar, como muitas mulheres tiveram que fazer isso para se manter dentro do futebol. Muitas mulheres tiveram que dizer não para a seleção, porque tinham que escolher ou recebiam dinheiro e se sustentavam a família, ou viviam o sonho de serem jogadoras de futebol. E eu, com meu pai, nunca tive esse problema. Eu sempre pude correr atrás do meu sonho. E aí vou disputar meu primeiro campeonato mundial com 18 anos, em 99, reserva. Uma das zagueiras se machuca e eu viro titular da seleção numa semifinal, 4 de julho, nos Estados Unidos, contra a seleção americana, que é o grande centro do futebol de mulheres do mundo. E ali eu começo a ter um espaço dentro da seleção como titular. Viro titular ali naquela semifinal. Em 2000 disputo Olimpíadas. O futebol dentro do país acontecendo, mas no retorno de Sydney tudo acaba, uma confusão nas Olimpíadas, enfim, quando a gente retorna para o país, mesmo conquistando a 4ª colocação, sem estrutura nenhuma de nada, a gente volta para o país e não tem time. Como é que acontecia? Quem que bancava isso na época? Para vocês fazerem os torneios, para bancar vocês? Então, teoricamente, assim, os clubes existiam, né? Então, você tinha lá o São Paulo, que nem nessa década de 90, aí você tinha São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, tinha os times da universidade. Todo mundo, nos clubes grandes, pelo menos, todo mundo recebia um salário. Enfim, as universidades eram diferentes. Quando a gente ia para a seleção, a gente tinha ali uma diária que você recebia, né? E aí, quando nós retornamos de Sydney, que não tinha campeonato nenhum, não tinha campeonato paulista, não tinha campeonato brasileiro, os clubes fechando as portas, muitas meninas migraram pro futebol de salão. Eu, por exemplo, fui jogar na Associação Sabesp, que durante muito tempo também bancou muitas jogadoras, né? Então, assim, se a gente pensar em jogadoras de grande renome dentro do país... Cici, Roseli, Pretinha, Leda Maria, Senira, Marcinho Honório, Andréia Suntac, Raquel, Fabi, todas essas meninas passaram pela Sabesp. Formiga, Dani Alves, enfim. Juliana? A Juliana também. Mas a Juliana bem abaixo dessas craques aí. E enfim, por exemplo, em 2003, quando eu disputo o Pan-Americano, eu não tenho clube de campo. Eu disputo o campeonato pan-americano de campo pela seleção brasileira, mas eu jogo salão. E como é que você treina? Não treinava salão. Chegava no campo dando rolinho na geral. E jogava... não dando rolinho, mas tendo que ter essa adaptação ainda. De calçado, de piso, nossa, enfim. As pessoas, enfim, acham que o glamour é grande, mas... Até o gás, né? Pô, o salão... Completamente diferente. Enfim. E é isso. Na época era o que se tinha de futebol de mulheres. Em 2004, quando a gente vai para a disputa das Olimpíadas e traz a medalha de prata em Atenas, é que as coisas começam a mudar um pouquinho. Então,
a Federação Paulista investe no Campeonato Paulista e a partir daí, até hoje, tem continuamente o campeonato. O Campeonato Brasileiro não existia, foi voltar a ter em 2013, existe desde 2013 continuamente, porque, na verdade, sempre existiu essa descontinuidade. Quer dizer, um certo período tinha campeonato de tudo, outro não tinha nada, clubes que iniciam e que fecham a porta. Eu, por exemplo, não fiz carreira dentro de um grande clube, como você vê aí algumas meninas hoje tendo a oportunidade de fazer, né? Porque os clubes, sei lá, você tinha um ano, no ano seguinte trocava o presidente, você não sabia se ia ter a modalidade ou não. Se o cara que ia assumir ia querer ter a modalidade dentro do clube ou não, entendeu? Você sabe me dizer até que ano que São Paulo foi? Teve O São Paulo foi até 99. 99 encerrou as portas. Nós disputamos o campeonato, se eu não me engano, paulista de 99 já pelo Palestra Itália. Tivemos que correr, nós, jogadoras, atrás de algum clube para poder disputar o paulista da época. Eu não sei se foi 99 ou 2000. Que era o único clube? Era um dos únicos? Na época? Não, tinha a Portuguesa, tinha Santos. O futebol de mulheres dentro do país, muitos anos, foi sustentado através das equipes de prefeitura. Então, todo clube grande que surgia fazia parceria com os clubes de prefeitura, que hoje estão acabando, porque com essa obrigatoriedade, todo mundo quer ter, faz a parceria, vê ali, encontra em algum momento um interesse, sei lá, e enfim, esses clubes de prefeitura acabaram perdendo espaço por isso. Mas durante muito tempo que sustentou a modalidade foram os clubes de prefeitura e as disputas de jogos regionais e abertos. Sem isso, a modalidade acho que não se sustentaria. E o futebol de salão, que tinha um calendário fixo, que era contínuo, enfim, e que manteve muitas das jogadoras da minha época. Caraca, impressionante. O que você acha? Por que o negócio não ia pra frente, Ju? Porque a gente vive num país completamente machista, né? Você acha que é isso? É isso, É? sem dúvida nenhuma. Não existe interesse. Enfim, a gente vive num país que a paixão nacional é o futebol, mas é o futebol dos homens. A mulher foi proibida de jogar futebol dentro do país durante 40 anos. Não que ela não tenha jogado, mas ela foi proibida. Ela jogava... De outra, ocultaram o futebol feminino. Então, assim, é uma modalidade que vem se desenvolvendo recentemente. O primeiro campeonato mundial feminino aconteceu em 91. Masculino aconteceu em 1930. Nossa Senhora. Então, assim, é tudo muito recente. De, sei lá, 2 anos para cá é que a gente tem uma estruturação, uns 2, 3 anos, que a gente tem uma estruturação de base. Eu não tive base. A minha formação foi com jogadora formada já. Eu não joguei campeonato sub-15, sub-17, sub-20. Eu disputei um amistoso pela seleção sub-17. De resto, eu já entrei na seleção principal, jogando na seleção principal. Hoje não, hoje você tem a seleção sub-17, você tem a seleção sub-20, a tentativa aí de se fazer a seleção sub-15 para poder ir sustentando essas categorias. Então, assim, nunca existiu interesse, na minha visão, porque é um país extremamente machista, ainda somos, e o que a gente vê de diferente hoje é que existe uma obrigatoriedade. Alguns clubes, óbvio, tinham ali a tradição e investiam, mas boa parte dos clubes só tem a modalidade hoje porque são obrigados pela CBF, pela Conmebol e pela FIFA a terem uma equipe feminina. Senão não teriam. E muitos deles, quando formaram com parceria, eu dou a camisa e o resto todo você dá. Né? Então, enfim, é muito complicado. Acho que a gente ainda está em passos pequenos, mas, da minha época melhorou pra caramba. Não, quando que foi a Copa a última Copa Feminina? Foi esse ano aqui, né? Não, agora a última Copa foi em 19, né? Em 23 é que tem a próxima Copa. Qual foi? Foi o Mundial que rolou agora esse tempo? Foi Olimpíada, né? A Olimpíada, Tóquio. é verdade. Olimpíada.
E, enfim, mas hoje uma jogadora de seleção brasileira ganha muito bem para dar Pô, para mas estar ralou, dentro né? da Ralou pra caramba, sem né, dúvida bicho? nenhuma. Putz. E talvez ainda não seja o ideal, mas já é uma condição melhor. Não ganha nem metade dos pés de rato que joga pelo masculino, né, cara? Não, a metade não ganha, porque os caras ganham pra caramba, né? Ganha muito. E uns pés caras de ganham- rato que não joga nada, né? Tem também. Não tem? Tem. Ah, você sabe que tem, né, cara? É Tem. difícil falar, mas hoje em dia o futebol, bicho, a gente, da minha época que eu assistia, hoje não consigo mais assistir o jogo do meu time, cara. É. Não vou falar aqui, mas eu deixa quieto, né? Não, dá. eu vou falar que quando eu parei, eu recebi o convite para ser comentarista e fui, porque o futebol é a paixão. E confesso que, assim, sei lá, até um tempo atrás era difícil assistir alguns jogos. Porque qualidade muito baixa. Ruim. Muito Qual foi baixa. a sua maior dificuldade, assim, no futebol? No início? Qual foi a sua maior dificuldade? Você falou, cara, puta... Você pensou em desistir? Em algum momento? Assim, de início, acho que não. Acho que quanto mais paulada dava, mais eu falava, pô, mas por que não? Tinha um sonho ali, né? Tinha uma paixão ali por trás, né? Um desejo de ser jogadora de futebol. Eu queria ser jogadora de futebol. E é difícil, assim, as dificuldades foram muitas, pô. Desde clube que encerra, fecha as portas, e pouco importa para onde você vai ou não. Eu fiquei 6 meses sem receber em clubes.